Então agora a gente tem que falar do dinheiro. Como fazer para que esse dinheiro permaneça no nosso bolso, né? Que ele faça render a nossa empresa. Aqui é uma frase, né, que eu coloquei aqui. Percebi que o maior erro da minha empresa era o mesmo que o da minha vida. Não controlar o dinheiro. Então, isso aqui foi uma frase que eu identifico muito, né? Que o maior problema meu era esse. E vocês já ouviram falar aquele ditado que fala que nós não podemos colocar os ovos no mesmo cesto? Vocês já viram falar isso? A gente precisa diversificar os nossos cestos, né? Então, assim, foi o maior erro meu, foi sempre querer colocar o dinheiro em um lugar só. Então, tipo, hoje eu vejo as pessoas têm oportunidade, às vezes, trabalham num lugar só, tem uma fonte de renda só e esbanja. Isso é um perigo. Você vê as pessoas ganharem e gastarem tudo, né? Se a gente não tiver esse controle, o desespero da vida toda vai ser esse. Perceber que o maior erro da vida e da empresa é o mesmo, né? Não controlar o dinheiro. Você não consegue, porque o recurso ele é escasso. Então aqui, para refletir, gente, você sabe exatamente quanto gasta por mês? Essa pergunta é a pergunta principal. Você sabe quanto você gasta? Lembra que eu falei para vocês que a minha maior realidade de me deparar com empresários é quando chega o cara e fala bem assim: Adam, não sei o que está acontecendo, porque eu gasto tão pouco, não gasto nada, e aí no final do mês não sobra. Aí você vai ver, fazer o cálculo lá, o cara achando que estava gastando 2.000, gasta 7, 8. O dinheiro da empresa todo está indo no gasto de pessoa física. Então, primeira coisa aqui, você sabe exatamente quanto gasta por mês? Qual é o teu gasto mensal? E esse é um perigo para quem quer empreender, né? Quando você é CLT, gente, é mais fácil, porque você sabe quanto entra no mês, e se não sobra nada, você sabe que você gastou o que você tinha ali. Aí tem pessoas que gastam ainda do cartão de crédito, achando que o cartão de crédito é dinheiro dela. Aí no final das contas, quanto que você ganha? Eu ganho 2. Não, eu ganho 2 do salário, mas eu tenho uns 3 lá do cartão de crédito. Não é teu 3. Então, o que acontece? A pessoa, ela se coloca em dívidas e não consegue sair. Então, por isso que é importante saber quanto a gente ganha, né? Quanto a gente gasta no mês. Consegue diferenciar gastos pessoais dos gastos do negócio? Você consegue hoje separar, isso é da empresa, isso é meu, né? Todo mundo aqui tem lugar alugado ou é em casa? Quem trabalha em casa? Tá. Bastante, a maioria, né? Vocês trabalham em casa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês conseguem diferenciar o gasto da empresa e do que é do negócio? Não? O pessoal que trabalha em casa consegue? Sabe qual que é o maior erro de quem começa a empreender? Vocês que não começaram, ó, pega a visão. Isso aqui é importante. Quando o pessoal fala bem assim, ó, eu trabalho em casa, então eu não tenho custo de aluguel. Mentira, você tem. Porque você tem que colocar. Sabe como que coloca? Pessoal, mas como que eu vou colocar? Aí você faz o seguinte, qual que é o teu espaço de trabalho? Ah, eu uso uma cozinha. Então é o suficiente para você uma cozinha? É. Então quantos metros quadrados tem a cozinha? Ah, tem 20 metros quadrados. Nossa, estou jogando lá em cima, né? 10 metros quadrados, não sei. Aí você fala assim, beleza, quanto que seria um aluguel? Quanto que é o metro quadrado aqui na cidade de aluguel? Dá para você levantar isso aqui. Ninguém sabe aqui de imóvel quanto é o metro quadrado? Mas vamos supor aqui que você fale assim, ó, um lugar desse que eu tenho em casa, lá fora, seria 700, 800 reais. Então, quando você coloca lá, está precificando o seu produto, e você não coloca esse aluguel dentro dele, você está matando o preço dele.
Então, a primeira coisa, quando a gente fala aqui de diferenciação de gasto pessoal e gasto, é até isso. Você saber, mas a luz é da casa, né? Meu marido que paga, ou minha esposa. Não, é você. Você tem que saber que quanto tempo você usa aquela luz, né? Você precisa dividir isso aí, porque vamos supor que dê um boom no seu negócio ali e você precisa alugar. Aí quando você alugar, esses custos não vão cobrir o custo do teu produto hoje, você vai ter que aumentar o preço. E existe uma coisa no mercado que o mercado não perdoa, nunca, é quando você sobe o preço. Mexeu no bolso do cliente, você perdeu ele. Então, assim, por isso que tem que ter estratégia. Essa questão, quando eu falo, sabe diferenciar, é você saber diferenciar o que é o aluguel da casa, o que é o aluguel do seu negócio, mesmo estando em casa. O que é a água que você usa na tua casa para lavar a tua roupa, limpar o teu chão, e qual que é a água que você usa para produzir o seu produto. Entendeu? Então, você tem que diferenciar isso aqui é importante. Guarda dinheiro para emergências ou investimentos? Quem aqui tem um porquinho para guardar dinheiro? Gente, eu sei como é isso. Eu sei como que é isso, mas sabe o que é isso aí? Hoje mesmo, eu já tinha falado isso aqui, mas é uma frase que eu uso para quase todas as empresas. Sabe quando vocês vão conseguir entender uma outra situação? Quando vocês se livrarem desse vício de achar que não sobra, de achar que só faz hoje para amanhã. Isso é abstinência. É um período que vocês vão sofrer ali para entender, mas tem que passar esse período. Né? Eu acho que eu falei para você ontem, né? Falei bem assim, olha, você tem como fazer, mas tem que saber que é sacrifício, né? Você saber que tem dinheiro e não tem dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Quem não tem essa cultura, e não tem problema, porque tem muita gente que veio de uma cultura diferente e não foi ensinado, né? Entrou dinheiro, bora fazer churrasco. Né? Entrou dinheiro, vamos chamar os amigos para tomar uma, né? Fazer alguma coisa. Nossa, sobrou, vamos torrar no mercado. Então, se você vai falar assim, vou pegar um dinheiro, vou investir num carro. Para quê? Para trabalhar. Beleza. Vou pegar o meu dinheiro suado que entrou para mim e vou comprar um carro. Para quê? Para passear. Não compra, cara. Vai gastar o seu dinheiro para poder você só mostrar que está com um bem melhor e isso, sendo que em CDI, CDB, você poderia ter lá 1% e pouco ao mês. Pensa, isso é você pegar e valorizar o que é teu. Então, assim, hoje eu consigo diferenciar. Espera lá, vai me dar retorno? Eu invisto. Não vai me dar retorno? Eu seguro um pouco. Porque eu tenho um cálculo para saber quanto que eu posso gastar de ativo. Né? Quanto eu posso investir de ativo e quanto que eu posso investir de passivo. Mas a gente precisa pensar nessa parte de investimento. Se você não tem, você está falando de valor alto. Não. Se você começar a fazer, se você comprar, ganhou R$100 e você dividir R$100 em 3, que é o básico, né? Se dividir em 3... uma parte para você, uma parte para repor a tua mercadoria do negócio e uma parte para a caixinha de fundo de reserva. É isso. Mas quem consegue fazer isso? É isso que eu falo, é o vício. Aí tem a fase da abstinência. Você olhar o dinheiro, saber que precisa comprar uma coisa e não compra. Você não vai comprar. Olha, gente, eu já passei várias situações. No começo... Eu estou falando para vocês da abstinência porque eu passei. Não estou falando para vocês que foi fácil. Quando a gente começou a mudar esse conceito, vocês viram minha história. Não foi nada assim, não vim do berço de ouro. Uma vez um rapaz falou para mim, cara, eu achava que você era playboy, que você tinha vindo de uma família rica, vocês nem sabem da história. E aí eu falei assim, então eu sei o que é você não ter costume de guardar dinheiro. Então eu sei o que é você saber deixar 2, 3 contas de luz, porque não tem dinheiro, e aí vim cortar. Eu passei por isso já, junto com a minha família. Isso é normal, assim, hoje a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas passam por isso, né? Então, o que acontece? Mas quando eu percebi que o segredo era esse, aí eu comecei, eu e minha esposa, a fazer isso aí. Então eu entrava lá, a gente vendia uma calça jeans, ou vendia alguma coisa que a gente fazia, né? A gente fez várias coisas, e aí entrava dinheiro. Então, se tivesse ovo na geladeira, e entrou R$100, eu sabia que era o seguinte,
R$100. Então eu tenho que tirar R$30 do produto, né, que era, a gente calculava sempre assim, R$30 do produto, 30 e poucos reais, R$33 eu deixava para nós, e R$33 eu pegava e guardava R$34 eu colocava na caixinha. Só que a minha vontade era torrar a caixinha e o dinheiro do produto. Porque daí, o que acontece? Aí eu olhava, eu vendi 100, é que a gente tem esse costume. Eu produzi aqui lanche, né? Eu vendi R$500 do lanche, aí eu vou pegar os 500, eu vou gastar, porque eu estou precisando comprar isso, comprar aquilo. Mas aí que tá, se eu olho para a minha finança e penso assim, ó, beleza, eu tenho R$33, eu preciso comprar um negócio de 500. Quantas calças eu tenho que vender, né? Tipo, para mim, pro meu CPF, que é R$500, ou eu tenho um aluguel de R$500 para pagar. Tô dando um exemplo. Então, quer dizer, quantas calças eu tenho que vender com R$33? Não é com R$100 que eu tenho que calcular. Vou calcular com os meus 33. Então é isso que a gente vai aprendendo. Aí eu falo bem assim, beleza, fundo de reserva, R$33. Vamos supor, vai subindo, daqui a pouco eu estou com 300, daqui a pouco tem 3 mil lá na caixinha, fundo de reserva. Aí, o que eu vou fazer com o fundo de reserva? Beleza, eu estou vendendo tanto X de calça. Nossa, mas se eu tivesse, dando exemplo, se eu tivesse mais blusinha para vender, ia ser um show também, mas eu vou tirar da onde esse dinheiro para comprar blusinha? Da caixinha. Se eu não tenho caixinha, eu vou lutando aqui, vendendo a calça, até saber, a hora que eu tiver tanto X de caixinha do dinheiro ali, eu vou comprar a blusinha. Não vou fazer dívida para comprar a blusinha agora, porque eu quero vender agora. É essa afobação que a gente tem. Então, faço a caixinha, aí a hora que a caixinha estiver dando, eu compro a blusinha. Aí eu vou poder vender. E aí vai virar esse ciclo. Daqui a pouco você está vendendo um monte de coisa, sem ter dívida, com o caixa funcionando. Eu quero ganhar R$3 mil. Quantas calças e quantas blusinhas você precisa vender para ganhar R$3 mil? Então é essa a questão. Se a gente conseguir dividir isso, a gente consegue investir, a gente consegue ter um dinheiro para urgência, né? E dentro dos meus R$33 que está sobrando por produto, eu posso pegar ali, e tirar desses 33%, 3% para investir num seguro de vida, num investimento até mesmo a longo prazo, aí, de uma previdência privada. Então tem várias coisas que dá para fazer. Só que isso, igual eu falei, é um período que você tem que mudar a mente mesmo, para daí você falar assim, gente do céu, eu consegui superar. É um vício, porque tem... Quantas vezes eu e minha esposa, a gente ficou depois revoltado com a gente mesmo, que a gente estourou a caixinha de reserva. Putz, aí depois, eu não acredito que nós fizemos isso. Mas depois a gente sabe, e foi com coisa boba, gente, vou falar, foi difícil no começo, porque a gente tinha R$33 lá, vou dando exemplo, R$33, faltando coisa na casa, precisava comprar mais coisas, às vezes até isso, o básico, mas é um período difícil mesmo, a gente tem que suportar, sabe? Sabe aquele salsichão vermelho assim, que é R$5, R$6? Nossa! Gente, nessa época, assim, que a gente decidiu mesmo, vamos mudar de vida? Vamos aprender a fazer certo? Vamos! Então vamos suportar o que tiver? Vamos. Então a gente foi lá, aí não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha problema. Ia lá comprar aquele salsichão lá, ela cortava assim, fritava e a gente comia. Ela, minha mais velha, que foi a época da mais velha. Então foi assim, foi um momento difícil, mas a maioria das pessoas não quer abrir mão disso. Eu não abro mão do meu bifinho, eu não abro mão de... Gente, se você quer empreender, primeira coisa, você tem que aprender a uma fase, passar por alguma situação para você tirar esse vício de não guardar dinheiro, de não saber investir. Então, eu vi que bastante pessoas levantaram a mão. Então a gente precisa entender isso aqui e passar o que tiver que passar por um período, não é a vida inteira também, né? Senão, não tem sentido. Por um período para você poder crescer. Né? Então, você vai sacrificar, mas
você vai ter a recompensa depois, né? Então tem essa questão. Até hoje, assim, a gente hoje se tiver, né, às vezes eu vejo lá em casa mesmo, gente do céu, o povo que gosta de pé de galinha, nós amamos, e é barato, e tem colágeno. Então, olha só para vocês verem como que a gente se aprende, se precisar assim, ó, eu vou passar com muito, né? Hoje eu quero comer um filé mignon, fazer um risoto diferente, vou gastar R$300 num prato aqui só para minha família. Vou gastar, mas se também chegar uma hora que apertou, falar bem assim, vamos comer só fígado, pé de galinha, miudinho, vamos comer, e tá tudo certo, não tem problema, não vai ter reclamação, não vai ter questionamento, porque é assim que a gente precisa aprender. Se a gente escolheu empreender, gente, a primeira coisa é sair do salto e falar assim, eu preciso me adaptar ao momento. E aí você aprende a investir, você aprende a cuidar dos seus recursos e tudo. Aí a gente fala aqui, por que a gente precisa falar sobre dinheiro, né? Dinheiro faz parte da nossa vida, a vida de todos. Não importa quanto você ganha, mas como você organiza o que tem. Então é sobre isso. Aí a gente fala assim, mas o que eu faço hoje, eu como amanhã. Mas o que você está comendo hoje, né, para não sobrar? Às vezes é isso. Quanto você está gastando? Ó, gente, eu vejo muito, eu faço consultoria para empresas pequenas, para quem está começando, para quem já está lá em cima, multinacional. Eu já falei sobre isso. Mas o que eu mais vejo, sabe quem que eu mais vejo consumindo um monte de coisa que não precisa? Vocês acham que é quem está lá em cima ou quem está embaixo? É que está embaixo. E eu fico doido por isso, porque você deveria estar gastando 400, 500 reais no mercado, você está gastando 1.000, 1.500, com o quê? Falo, gente, para que tanto? Que tanto que come, né? Assim, que tanto que gasta. Então, gente, primeira coisa, vamos olhar para dentro da gente. A gente pode falar aqui de finanças empresariais. Vamos falar aqui de separe o teu dinheiro, separe a tua renda, você tem que ter um fluxo de caixa muito bem elaborado, você tem que saber qual que é o teu EBITDA, você precisa saber ter uma DRE bem estruturada, né? O que são custos operacionais, financeiros, lindo, né? Maravilhoso. Só que você não consegue nem cuidar do teu dinheiro, do seu CPF. Se entrar pouco, viva com pouco. Eu não posso ter 3.000. Vamos supor, tem 3.000 do teu caixa. Fala assim, nossa, é os 3.000 que eu preciso para viver. Meu Deus, você aprenda a viver com a metade disso. Aí a hora que você puder viver com 3.000, viva com 3.000. Né? Então a gente precisa aprender isso. Né? E é a maior dificuldade. Né? A fase do MEI é a fase que mais você tem que segurar um pouco. Né? Eu não posso, dando do céu, eu gosto de vestir bem, né? Gente do céu, olha, no brechó é tão bom de ir, né? Tem você acha que eu compro meus ternos aonde? Brechó. Sabe por quê? Eu vou achar peças únicas e peças que, tipo, lá na loja, lá na Zara, lá, esses dias eu comprei um terno da Zara, tipo assim, que poderia estar lá, tipo, 3, 4 mil reais, eu paguei 200. Devia ser de algum defunto, mas eu comprei. Tava novo e era do meu tamanho, tava bom. Então, é isso. Gente, e aí entra a questão, as pessoas querem, tipo assim, justificar o consumismo por coisa, sabe, que não tem lógica. Eu preciso, olha que difícil, nossa, eu não tenho 300 reais para comprar uma calça. Meu Deus do céu, vai no brechó, 30 reais. Você compra barato. Então, assim, a gente precisa saber que vai ter um momento que eu posso ter uma calça. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo meu. Eu também pensava assim. Aí eu justificava sempre assim. Eu estava aqui, do nada aqui, ó. Aí chegava lá, comia bife, comia um monte de coisa boa, de repente não tinha mais bife, era ovo. Aí depois entrava dinheiro, voltamos para gastar tudo. Aí daqui a pouco não tinha mais nada. E eu cresci na minha adolescência, minha vida, desse jeito.
E aí isso para mim era normal, gente. Então eu fui numa realidade assim, que daí eu achava assim, não, eu tenho que comprar tênis da Nike. Ah, eu preciso de um tênis da Nike, olha só o tênis, não sei o que, confortável e tal. Ah, camiseta, só camiseta da Osmose, naquela época tinha Pura Mania, tinha umas marcas, né? E aí eu falava assim, não, tem que ter, eu só sofria porque não podia comprar essas coisas. Eu sofria muito, gente, vocês não têm noção. E aí, quando eu resolvi mudar esse pensamento, a minha primeira justificativa era essa. Vou andar igual um mendigo agora, porque onde já se viu, onde eu vou comprar roupa, como que eu vou comprar? Comprar no lojão do Quem, vou comprar não sei na onde, essas lojas. E aí, tipo, modo de dizer, né, o custo mais barato. E foi um sofrimento, mas a gente vê mesmo. E aí depois que eu mudei, que eu falei assim, eu falava assim, aí o dia que eu tiver um dinheirinho e tal, eu nunca mais vou comprar roupa barata. Mentira. Hoje eu só procuro roupa barata, mesma coisa. Então, tipo assim, mas só que hoje eu sou intencional. Poderia comprar só a camisa da Aramis? Poderia, mas eu compro uma vez ou outra. Mas é por escolha. Você escolhe. Você fala assim, hoje eu posso ou não. Mas a questão é, a gente entra naquela questão de sofrer pelo que não pode. Para quê? Sendo que é uma fase, né? Então a gente precisa entender isso. Então é saber organizar o que tem. Gente, uma vez eu fui numa empresa, o cara começou a falar assim, olha Adam, você acredita que em casa, cara, pelo amor de Deus, faz uns 2 meses que a gente não compra uma mortadela, um presunto, só pão com margarina. E eu falei, cara, tá igual em casa. Qual que é a diferença? Ah, não, mas olha só, as crianças... Você sabe o que é isso aí? A maioria de nós não teve muito acesso a coisas. Aí quando a gente vai crescendo, a gente fala assim, eu vou dar tudo para meus filhos porque eu não tive. E aí a gente, se lasca. E não pode fazer isso. Os filhos, uma ilusão, outra ilusão. Eu preciso deixar uma coisinha pro meu filho. Aí você, e aí, o que vai acontecer? Você cresce na vida, vai passando a vida, vai passando. E aí você chega no final dela, se você não conseguiu nada, você sofre, fica, eu não consigo comprar uma casa pro meu filho. Quando você faz isso, sabe o que você está falando? Meu filho é tão incompetente que ele não vai ter capacidade de comprar uma coisa para ele, e eu tenho que comprar. Você está falando que teu filho é incompetente. Então, quando a gente fica naquele anseio de deixar coisa para alguém, porque eles, sabe o que você tem que fazer? Ensina eles a ser independente, buscar as coisas deles, vai estudar, vai pagar sua faculdade, se vire, vá à luta, porque o meu eu estou fazendo, agora vai fazer o seu. Entendeu? Então, se a gente muda a mentalidade nessa nossa fase de empreender, muda o jogo, né? Então, vai lá, tem controle financeiro. Não é só anotar gastos, é mudar hábitos e tomar decisões conscientes. É isso que a gente está falando. Então, a questão é mudar hábitos. Né? Eu falo que mudança de hábito não é fácil. Você ter que desconstruir uma cultura que você veio de achando que, eu não preciso gastar, não preciso guardar para amanhã. Né? Eu tive um período, gente, que eu ajudei a estruturar uma corretora de seguros para vender. Na época eu não tinha seguro de vida. E eu fui ajudar eles a estruturar. Gente, eu fiz seguro para mim. Seguro de vida e em vida, não só para morte, né? Porque o que acontece? A gente não para pensar nisso e acha que é um absurdo de caro, né? E não é. Não é. De jeito nenhum, é baratinho, você fica tranquilo. E aí, quando eu fui ver e tomei essa decisão consciente e mudei a minha forma de pensar em relação a seguro, eu falei, meu Deus, como é importante isso aqui. Porque assim, se eu ficar doente, eu tenho uma cobertura. Se eu vir a falecer, algum de vocês que tem imóvel? Tem casa própria? Tem? Beleza, então olha só. Se hoje você, teu esposo ou tua esposa, vocês dois não estiverem filhos,
Você tem uma reserva para o teu filho poder fazer o inventário? Você tem uma reserva? Porque é 30% do valor do teu imóvel. Você está pensando nele? Como que ele vai vender? Aí depois ele vai ter o imóvel, não pode se desfazer, não vai poder investir aquele dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um seguro desses 30% que daria o valor se hoje eu viesse a falecer. Daí os meus filhos pegam esse dinheiro de seguro, vão lá, pagam o inventário para poder depois vender o imóvel e ficar tranquilo. Nós não paramos para pensar nisso. Não para pensar. Quem é empresário, quem é empreendedor, tem que garantir o seu futuro e o futuro da sua empresa, da tua geração. Você tem que pensar nisso, né? Porque a empresa ela vai precisar disso. Então é muito importante você se precaver com isso aí, né? Porque é algo bem legal você ter. O que é educação financeira? É o processo de desenvolver habilidades para tomar decisões inteligentes sobre o uso do dinheiro, pensando no curto, médio e longo prazo, que é isso que nós estamos falando agora, né? Você precisa se proteger. Separando o pessoal do profissional. Um erro comum é misturar as finanças pessoais com as do negócio. Isso dificulta o controle, a análise de lucro e a tomada de decisões. Gente, geralmente quem é pequeno, que está começando, que vende um pouco menos, qual que é a maior dificuldade? Você ter dinheiro para si. Ou escolhe, ou eu tenho para mim, ou eu tenho para a empresa, não é? É essa a maior dificuldade. Quando você está começando um negócio, você não tem para você, gente. É uma fase que você precisa pensar no negócio. É um bebê, é uma criança. Isso quando você, se você tiver um copo de leite e você tem um filho, o teu filho chora, você vai beber o leite ou você vai dar para ele? Ele está morrendo de fome, chorando. Você tem um copo de leite, o que você faz? Você vai dar para o filho, né? Então por que quando você pensa na sua empresa como um bebê, você abriu um CNPJ, começou a produzir, você tem ali a sua estrutura, e você, quando tem a oportunidade de dar de comer para ele, você toma o leite. Mas tá matando. Ah, você pegou a visão. Tá matando o seu bebê. Seu bebê tá desnutrido, filho. Mãe, me ajuda. Gente, olha que dó. Olha para tua empresa desse jeito. Uma outra questão aqui, gente. Minha esposa, quando a gente estava nessa fase de empreender e tudo, eu fui para um lado, a minha esposa empreendeu para outro, né? Então, só que daí as minhas coisas começaram a alcançar um lugar maior, tudo certo. A gente em casa é uma renda só, não tem diferenciação. Mas CNPJ é diferente. Você tem o seu, você tem os seus lucros, você tem os seus custos operacionais, eu tenho os meus. Agora, da casa, nosso, é um dinheiro só. Se eu ganhar 5, se eu ganhar 2, se eu ganhar 10, se eu ganhar 20, não importa. E ela ganhar 2, 3, é nosso dinheiro e a gente distribui para as contas. Se for guardar, é nosso, é assim que a gente faz. Eu acho que a diferença da mulher para o homem é só em relação ao sexo ali dos dois. Porque os dois são capazes de fazer qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. Então, assim, eu ouvi de um cliente, que hoje já não é mais cliente, né? Ele falando bem assim, Adam, a minha esposa, é o seguinte, ela faz as coisas dela. Ela tem lá os negocinho dela. Ela faz lá. E eu falei bem assim, tá, mas ela produz? Produz. Qual é o lucro que ela está tendo? Tem lucro nenhum, é que ela está quieta lá no canto dela. Ela não está me incomodando. Ela tá lá no... Você tá vendo? Ela tá lá no canto dela. E eu falei, ela vem... E eu sério, gente, porque eu já estava indignado, assim, E ela vende isso aí? Não, vende nada, fica lá. Mas ela tá quietinha. Sabe? Então, gente, olha só... Que horrível. Eu falei, não pode. Eu falei bem assim, da onde?
Aí eu falei bem assim, não pode, cara. Eu falei bem assim, você tem que valorizar o trabalho dela. Se ela está produzindo, ensina ela. Ah, ele não sabe. Eu falei assim, eu posso ensinar ela a vender, a precificar, a estruturar o negócio, a crescer, tal. Daí ele falou assim, não, vai dar muito trabalho. Olha a visão desse cara. Eu não gosto. Eu não nasci para ser esse tipo de homem, sabe? De deixar a esposa, deixa ela lá quietinha, o importante é que ela tá cuidando da casa, ela tá fazendo os negocinhos dela, deixa lá, deixa comigo, deixa no peito aqui, eu comando tudo. Eu não acho certo. Eu acho que... Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Eu fico revoltado com isso. O dia que eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, você é tão, assim, ela tem uma cabeça tão boa para guardar dados, para conversar, precificar, e ela sabe fazer. Eu falei, Eliane, você tem a oportunidade de fazer o seu nome, sabe, assim, cresce, faça o que você está fazendo, faça ser o melhor da cidade, sabe, assim, você tem que aparecer, cresce, e eu te apoio, você sabe disso. Mudou o jogo. Então hoje assim, a gente equivale, sabe? Ela tem as conquistas dela, ela já participou de eventos, podcast, ela já, sabe? Sim, ela está crescendo, fazendo a parte dela. Então assim, eu estou aqui do meu lado, sabe? Fazendo o meu lado. O CNPJ dela, o meu CNPJ, e eu apoio ela me apoia, mas não tem esse negócio de... a tua empresa deu quanto de lucro esse mês? Sabe, gente, o nosso papo é esse aí. Quanto deu de lucro? Deu boa? Né? Qual que foi o resultado? Então, por quê? Porque a gente quer buscar mais. E eu quero que ela cresça. Apareça mesmo. Então, assim, se você se limita pelo esposo ou pela esposa, não sei, às vezes a gente pode inverter os papéis também ali, né? Porque tem homem também que vê a esposa crescendo, agora eu vou ficar aqui, né? Tem muito que faz isso, né? O sossego da vida. Então, tem muito. Então, os dois extremos não é bom. Agora, o que eu falo para vocês? Se valorizem, não fiquem achando que só porque às vezes tem um marido lá que traz o recurso para casa, não significa que você não possa ter um CNPJ muito forte e muito lucrativo, fazendo a diferença, ajudando outras pessoas, né? Então, sendo bênção na sociedade. Você na tua casa é a esposa, é o esposo, mas para o mundo dos negócios, por que você não pode ser uma baita empresária, um baita empresário? Então, é sobre isso, a gente se valorizar e entender que isso é a questão da gente separar, né? Também o que é da empresa e o que é do pessoal, né? Não achar que agora eu vou ficar aqui fazendo uns negocinhos, fazendo meus docinhos, que mais? Crochêzinho, então, né? Então a gente joga tudo lá para baixo, porque tem uma zona de conforto ali, né? Tem o esposo que traz o recurso, tem a esposa que faz, então se valorize, tá bom? Igual eu falei, se tiver uma outra opinião diferente da minha, te respeito. Então vamos lá. Tá. Um erro comum é misturar as finanças pessoais com as do negócio. Isso dificulta o controle, a análise de lucro e a tomada de decisões. Então é isso que eu falo. Se a gente não separar o que é uma vida pessoal e o que é uma vida o CNPJ, a gente corre o risco de não conseguir nem saber o que é o lucro da empresa e o que é a tomada de decisão. Registro de entrada e saída. Entradas é vendas, serviços prestados, renda extra. O que é saídas? Aluguel, fornecedores, contas fixas, imprevistos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabem me dizer a diferença custo fixo e custo variável? Vocês sabem o que é isso? O que acontece? Custo fixo é água, luz, igual uma pessoa falou para mim assim, mas como que é custo fixo, sendo que muda os valores às vezes? Mas é todo mês que vem. Se você vender, deixa eu explicar, custo fixo, se você vender ou não, você tem que pagar. Então é custo fixo. O que é custo variável? É que quando depende da venda.
Então assim, você comprou o produto, você vendeu, você teve que pagar o fornecedor, você teve que pagar colocar no modo geral, o imposto. Tudo isso aí é variável, né? Porque vai variar, se você vender, você vai pagar imposto. Se você não vender, você não paga imposto, né? Diferente do MEI, que o MEI, acho que se você vender, você tem que pagar. Se você não vender, você tem que pagar também. Você sabe qual que é o maior problema? É a gente não identificar o quanto a gente precisa vender. Se você não sabe o quanto você tem que vender, você não vai vender. Você tem que saber, eu preciso... Você faz lanche, né? Doce? Ah, tá. Quantos doces você tem que vender por mês para você ter o seu X de salário, para você cobrir os seus custos? Quantos doces? Lembra que eu falei, quantas blusinhas, camiseta, quanto que eu tenho que vender disso para poder me sustentar? Então, sustentar a minha empresa. Então, a gente precisa entender primeiro quais são os meus números em relação a isso, né? Qual que é o número, o indicador que você tem que ter para você poder ter um controle do seu negócio? Saber quantas batatas você precisa vender no mês. Esse é o número, é simples. Vamos supor, para você pagar o parcelamento do MEI, para você, hoje, teu esposo trabalha. Então, o custo da casa está ali, né? Então você tem que ficar responsável, fica responsável pelo investimento da casa. A conta é mais simples que você imagina. Você vai primeiro, você soma tudo o que você tem, vamos supor, como se você já ganhasse isso. Eu ganho R$2.000, eu tenho um custo operacional, que é aluguel, água, luz, tal, fornecedor, você coloca ali, tal. E aí você sabe a precificação do seu produto, né? Você soma tudo. Eu tô falando assim para vocês, gente, o básico do básico. Vocês vão somar tudo assim, a projeção. Eu ganho 2.000, é como se já estivesse ganhando. Eu tenho um custo de aluguel disso, tal, lembra do metro quadrado? Imagina, quanto que eu pagaria de aluguel? Já coloca lá, coloca todos os custos. Deu R$5.000 por mês, né? Tô dando um exemplo assim. Para R$5.000. Daí você faz a precificação e divide esses R$5.000, né, pela tua precificação, você vai te dar a quantidade que você precisa vender. Quantas batatas você precisa vender, né, pelo preço que você está vendendo. Vai te dar o valor ali. Aí você sabe, você fala assim, preciso vender, vamos supor, 500 batatas. Beleza, tem um número. Agora, o que eu vou fazer para vender essas batatas? 500 batatas, é o que você precisa. Pode ser que no primeiro mês você venda 100, mas você sabe que você tem que vender 500. O teu foco é as 500. Quando você bater sua meta, você vai pegar e falar assim, glória a Deus, conseguimos. Aí você já dobra a meta, como diz a Dilma, né? Você pega a meta, dobra a meta. Ai, Jesus. Você vendeu 500, é para você ganhar 2.000, para você pagar todos os custos, não sei o quê. Tô dando exemplo. Gente, nós somos profissionais em buscar coisas, assim. A gente nasceu para isso. Só que a gente vive sem buscar nada. Sabe assim? Tá vivendo, tá levando. Vamos seguir aqui, gente, classificação de gastos fixos. A gente falou, aluguel, água, luz, variáveis, compras de insumo, marketing, tudo aquilo que depende da venda para você pagar. Pessoais, alimentação, transporte, é o que você vai colocar lá na sua precificação. Planejamento e orçamento. Planejar é prever receitas e despesas com antecedência. Então, é o que eu falei agora. O planejar é isso. Você não precisa estar lá para você fazer, não. Você já vive agora. Você já viu fé? Quem acredita em fé aqui? Eu acho que vocês acreditam na fé? Eu acredito muito. A gente fala muito da fé, mas o que é a fé? É você viver agora acreditando que já é seu e aquilo você já está vivendo ele, né? Sem você ter. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Você espera já, né? Então você já planeja, vamos supor, eu ganho R$2.000. Você não vai falar assim, eu vou ganhar R$2.000. Eu ganho 2.000, eu tenho já isso e coloca lá. Vai colocando. No final, você já sabe. Por quê? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu achava que eu tinha que vender muito mais. E na verdade, às vezes você vai ver que não é tudo isso.
Então você consegue fazer. E aí você começa vendendo batata. Daqui a pouco você fala assim, nossa, olha, se colocasse... Sabe aqueles macarrão, aqueles americanos, que é uns macarrãozinhos assim, que eles só faz assim, eu não sei o nome daquele lá. É tipo isso, aquele macarrão com molho de queijo, com queijo por cima. Ai, gente, aquilo é uma delícia. Aqui não deve ter isso, né? Então, mas pensa, você pegar uma marmitinha daquilo lá de noite, assim, ó, com um frio desse. Nossa, que delícia. Aí você pode experimentar uma outra coisa, calcular, mexer. Gente, tem uma possibilidade gigantesca. Então, assim, ó, vamos lá. Planejar é como prever receitas e despesas com antecedência. É como um GPS para o uso do dinheiro. Eu sempre indico o pessoal que está começando, ou tem uma empresa que não está faturando mais de 10 mil, sempre fazer o múltiplo de 3. Porque é a forma mais básica, né? É o múltiplo de 3. Você pega lá o teu custo do produto, tira ele, né? Aí, se você... Depende da tua margem, né? Às vezes, se você não dobrar o preço do markup, igual eu te expliquei... Tipo assim, você, tenho pago 50 e estou vendendo a 100, né? Então você vai tirar 50 reais do produto, aquilo ali você é inegociável, e aí você pega o restante e divide em 2. Aí você tem um múltiplo de 3 também. Então você vai pegar ali, você tem os 50 do produto, que você vai ter que repor aquela mercadoria que você vendeu. O que acontece com muitas empresas? Não tem dinheiro para comprar de novo. Mas como? Eu gastei todo o dinheiro, agora não posso comprar mercadoria. Mas por quê? Sabe? Você pode fazer essa conta de múltiplo de 3 para projetar também. Você pode fazer também. Porque o teu, como não é um produto, é um valor, né? Que daí você pode saber. Você sabe qual que é o teu custo operacional. Você pega ele ali, já dilui como despesas. Você sabe quanto é. Você sabe quanto você tem que ganhar. Aí você tem que ter uma caixinha de reserva, né? Então, quanto é da empresa? Só que a diferença no teu caso, você fazer o múltiplo de 3 não é sobre o produto só. É sobre o custo operacional todo, o produto, tudo aqui, que é o bloco da empresa. Aí, o bloco teu, né, pessoa física, e o bloco de investimento. Então, você tem 3 pontas. Beleza, a empresa, eu tenho custo R$ 2.500. R$ 2.500 da empresa. Eu quero ganhar 2.500 e eu vou guardar 30% disso aqui. Então, todo mês aí você faz uma projeção. Ok, quanto eu tenho que vender para conseguir cobrir essa projeção? Então, o múltiplo de 3 também funciona muito bem. Agora, você no começo, gente, anota a bala. Se você foi no mercado, comprou uma bala, anota. Porque no final do mês, é aquela situação que eu falei para você. A pessoa fala, nossa, eu gasto só R$2.000, eu não gasto com nada. Daí no final vai fazer as contas, 7, 8 mil reais. Meu Deus, eu que gastei isso? Eu não sei onde que está gastando, né? Então, entra muita coisa. Então assim, analise o que pode ser cortado ou reduzido. A gente precisa pensar nisso também. Fornecedor, às vezes você está pagando mais caro com um fornecedor. E o segredo, que eu sempre falo também, você já deve ter ouvido isso, que a gente ganha dinheiro aonde? Na compra. Na compra de produto, né? Então, se você, até mesmo a gente fala, mas e prestação de serviço? Se você tem um software na sua empresa, se você comprar um software que vai ser algo que você não vai usar de 100%, você já está pagando muito caro. Se você pega algo muito necessário, você também paga caro. Então, tudo a gente tem que pensar na hora de comprar, né? Às vezes, outra coisa, o ego, né? Você quer alugar um lugar muito sofisticado e não pode ainda pagar, ou não pode manter aquele lugar. Começa aos poucos. Você pode fazer na casa? Faz na casa. Depois você vai evoluindo, vai aumentando, né? Para não trocar os pés pelas mãos. Estabeleça metas, curto, médio e longo prazo. Esse múltiplo de 3, que a gente está falando, o básico aqui, ele é ótimo para você poder fazer um planejamento de curto e médio e longo prazo. Porque você, sabendo quanto você tem que vender, aí você pode falar assim, ok,
Então eu vou subir 30% até o final, vou projetar 30% até o final do ano. Aí agora, curto prazo, né? Se tipo, existe uma conta que é o ponto de equilíbrio. Para eu pagar as contas e eu ganhar o mínimo possível, eu tenho que vender tanto. É 500 batata. Só que se eu vender 150, eu cobri os custos operacionais e estou ganhando 20, 30% do que eu tenho que ganhar depois. Né? Ou, aí você já sabe, pera lá, esse é o mínimo que eu preciso, curto prazo. Agora, o médio prazo seria lá os 250, aí você sabe que você tem, a longo prazo, você pode jogar 30% a mais, para depois, você pode brincar com essa situação. A sua criatividade e o teu empenho em investir em marketing, investir tempo fazendo aquilo que a gente falou ontem, vai fazer toda a diferença no negócio. Então, não é só precificar e saber quanto tem que vender. Tem que ralar peito, como diz, né? Tem que trabalhar, tem que se investir tempo, você tem que dedicar. Porque eu vejo gente, às vezes o pessoal fala assim, eu vou abrir uma empresa porque eu quero trabalhar menos. E é uma ilusão. O primeiro ano, o segundo ano, é igual um bebê mesmo. Gente, é igual um bebezinho. Ele não anda sozinho. Quando você tem um bebê, nos primeiro ano, né? Eu ia falar 8 primeiro mês, não. O primeiro ano é uma atenção todo o tempo. Se você der leite demais, afoga. Se você, sabe, você tem que cuidar toda hora. E aí ele não anda, tem que carregar no colo, tem que estar olhando o tempo todo. Você não pode largar um bebezinho lá num quarto e sair. Você tem que ficar lá. Então... Mas você sempre vai ter alguém, ou você vai se preocupar o tempo todo. Né? Porque a responsabilidade é sua. Então você precisa do bebê, cuidar do bebezinho até os 2 anos, assim, é atenção total. Porque é a fase que ele vai começar a gatinhar, depois ele vai começar a tropeçar e quebrar a cabeça, você tem que estar em cima, né? Nascer os galos, você vai dar dor no peito, que machucou, primeiro machucado do bebê. Então você fica com aquela atenção maior. É a empresa. Passou 2 anos, você pode abandonar 100%? Não dá para abandonar. Então, você tem gente com filho de 20 anos que não abandonou até hoje. Tem muita gente que é assim. Então, eu falo bem assim, a gente tem essa etapa dos 2 primeiros anos que você precisa dar mais atenção, né? Agora, se um bebê com 2 anos... Você ficar sem força, ele vai crescer sem estrutura, debilitado, né? Às vezes as pessoas vão olhar, quantos anos tem teu filho? Tem 2, nossa, parece que tem 8 meses. Não desenvolveu, você não deu a alimentação certa. Nossa, você não cuidou, você tem que desenvolver, você precisa dar vitamina, você tem que cuidar, você tem que estar junto e tal, para ele desenvolver. É empresa, gente, a empresa é assim. Né? Então é a mesma questão. Outra coisa, estoque, gente. Eita, mas estoque é um trem que, se não cuidar, você destrói também uma empresa. Tem muitas pessoas que têm excesso de estoque ou falta dele. Então você tem que controlar. Você sabendo que você precisa vender 500 batatas por mês, você sabe qual que é o teu estoque mínimo. Você já calculou isso. Então, como que você sabe o teu estoque mínimo se você nem calculou a quantidade que você precisa vender? Às vezes você está com um estoque muito, muito grande. Mas, agora é um ponto muito importante aqui, Educação financeira sobre mentalidade. Então, assim, troque o eu mereço gastar por eu mereço ter paz financeira. Sabe aquela coisa assim, eu mereço isso aqui. Gente, a fase que eu falei para vocês, que eu e minha esposa, a gente falava bem assim, nossa, por que a gente usou a caixinha? Por que a gente usou nossa reserva? Foi com essa justificativa aqui, Nós estávamos lá já 2 meses, 1 mês, sem comer um lanche, gente. Aí sabe aquele sábado que a gente olhava um pro outro assim? Tava frio. Bem que podia ter um lanche agora, né? Não merece, né? Trabalhamos tanto. Aí ia lá, porque você vai comprar uma pizza, é R$100 hoje, um negocinho já dá 100 conto.
Você tá doido? O que acontece? A gente olhava aquela situação e gastava dinheiro, às vezes ia no mercado, comprava uma coisa que não precisava comprar naquela hora. Então, era sempre assim, ó, com essa frase de eu mereço gastar, eu mereço. Nossa, a gente faz tanto, né? Não conquista nada, né? Ai, gente. Aprenda a dizer não para compras impulsivas. Aquela compra na Shopee que você comprou aquele negócio, nem sabe por quê. Tá lá parado. Aquele negocinho que você comprou, sabe? Isso aqui é compra impulsiva. Igual assim, ó, se você compra coisa, você sabe que vai ser para o uso do momento, para o negócio, vou comprar uma embalagem diferente para poder gerar uma experiência para o cliente com a batata. Isso é investimento. Agora, eu vou comprar, agora pegar o dinheiro que poderia comprar isso, vou comprar um kit de maquiagem, vou comprar um negócio para mim. Não, gente, não faça. Ó, cada escolha, ela arrasta junto com você algumas responsabilidades. Então, quando você escolhe empreender, alguns hábitos de CLT ou alguns hábitos de depender de alguém, você vai ter que se deixar aos poucos para trás. E esse é um deles, né? De pensar, mas eu só tenho hoje, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas o hoje é que determina tudo. Hoje eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. Hoje eu tenho que ser responsável com o dinheiro que eu tenho. Hoje, não tem que pensar no amanhã. Amanhã não existe, mas hoje eu vou cuidar tão bem da minha família. Hoje eu vou cuidar tão bem da minha empresa, porque eu só tenho hoje. Então amanhã não existe. Então por que eu vou chutar o balde? Não, eu sou responsável. Eu sou uma pessoa que escolheu empreender. Eu quero fazer com que o meu negócio seja propósito de Deus na terra. Então, hoje, eu tenho isso hoje. Então, vamos fazer acontecer hoje. Entendeu? Mudar a mentalidade mesmo. Aprenda a dizer não, para compras, se possível. Trabalhe o autocontrole. É isso aí que é a parte do autocontrole. A gente não exagerar nessa questão de achar que a gente pode, né? Eu vou usufruir de tudo, porque eu quero, porque eu posso e tal, né? A gente tem que controlar isso aí. Aí depois a gente volta para começar, eu vou fazer o fluxo de caixa para vocês, bem facinho, para vocês controlar o dinheiro.